Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Logicamente, se a gente se abster de fazer isso, o mundo fica de uma forma perigosa. Mas sempre tem aqueles que são escalados, que têm por profissão fazer isso. Mas tem aqueles, a maioria de nós, também temos a responsabilidade de ajudar a educar as crianças, os jovens, e até mesmo dentro das nossas atribuições no trabalho ou dentro do tempo religioso que frequentamos, temos a nossa responsabilidade de orientar as pessoas, de dar a elas um norte, dar a elas um ponto de entendimento, diferente daquilo que elas estão seguindo, para que todos nós possamos caminhar com segurança. Certamente que o momento que nós estamos vivendo é para nos aperfeiçoarmos, para respeitarmos uns aos outros e para ajudarmos que os outros também se respeitem esse caminho. Ninguém sendo perfeito seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo. Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Trabalhar pelo nosso aperfeiçoamento. Trabalhar pelo nosso aprimoramento. Primeiro. E para nós nos aprimorarmos, não podemos jamais ter o prazer de denegrir o outro. E temos o compromisso de trabalhar pelo progresso de todos, principalmente daqueles que estão sob a nossa tutela. Mas nós temos que saber agir para um fim útil. E é não apenas querer denegrir a pessoa. Se nosso irmão está tendo indício de estar cometendo algum erro, conversemos com ele. Procuremos nos informar. Procuremos orientá-lo. E estar no Evangelho, que é um dever cristão, auxiliarmos-nos a achar o melhor caminho. Se alguém tem alguma coisa contra vós, vá com ele em particular e converse. Se não resolveu, chame mais um e vá lá e conversem. Se aquela pessoa está tendo problema, vá um e conversa, chama um para ir conversar. Somente assim nós vamos procurar nos orientar, nós vamos procurar nos aperfeiçoarmos para caminharmos para Deus, para nos iluminar pelas bênçãos das luzes divinas. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever, e a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ao demais, a censura que alguém faça a outrem deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. São Luís, Paris, 1860. Se a gente toma atitude para denegrir a pessoa, é uma maldade. Mas no primeiro caso, quando a pessoa está sob a nossa tutela, é alguém que caminha junto conosco nas tarefas do dia a dia, nos trabalhos, é nossa obrigação. E ele ainda diz, é um dever que a caridade pede, fazermos cumprir as ordens, fazermos ponto de orientação para aquela pessoa. E às vezes a pessoa não tem noção do que ela está cometendo, do erro que ela está cometendo, da falha. E quando a gente procura conversar com ela amigavelmente, ela vai tomando as devidas precauções, os devidos cuidados. No atendimento fraterno que nós fazemos, e ao longo de toda a vida que a gente sempre procurou conversar sobre o Evangelho, foram inúmeros casos que as pessoas chegaram para a gente depois e falavam assim, poxa, aquilo que você conversou comigo aquele dia foi fundamental para que eu não cometesse mais erros. Ou teve um também que ele chegou para mim e falou, nossa, por que eu não te ouvi quando você me deu aqueles conselhos? Todos aquilo que eu planejei não deu certo. E exatamente todas as noites eu paro para pensar, se eu tivesse ouvido aquele conselho, eu não estaria nessa situação que eu estou hoje.
Ele não fez nada de errado. Simplesmente deixou de estudar e foi trabalhar com uma pessoa, não deu certo trabalhando com aquela pessoa, e aí ele teve que trabalhar bem pesado pelo sustento de cada dia. Ao passo que se ele tivesse estudado, ele não precisava de estar naquela situação. E assim foram inúmeros casos, e que a gente vai vendo, porque uma orientação. Embora não tenha sido muito, num dos casos eu não tenha sido muito dócil na hora de fazer a devida orientação, mas serviu de lição para aquela pessoa até hoje. Sempre que ele me encontra, ele agradece. Graças a Deus, você me orientou naquilo ali. Não é exaltando o serviço que a gente faz, não. É um exemplo que a gente vivenciou. E a gente, como trabalha sempre em atividades de orientação, de atendimento, a gente depara com pessoas passando por muito sofrimento, passando por muitas tensões íntimas, necessitando do amparo, necessitando do apoio, para que ela possa se melhorar, para que ela possa se aperfeiçoar. Muita luz e paz, que Jesus ilumine seus corações, ilumine seus lares, para que a paz e a harmonia possam estar sempre presente em suas vidas.